E nós vamos responder segundo as perguntas que serão apresentadas, né, pastor? Sim. E, com certeza, quem vai responder não sou eu, não é o pastor, é a palavra de Deus. É a pena inspirada, é a luz da inspiração que vai nos responder, né? Então, vamos começar. A pergunta. Em seus últimos anos de vida, Ellen White reafirmou sua confiança no ministério da igreja ISD? Sim, vamos ver então. Essa é uma boa objeção, não é? É, uma boa pergunta. Uma boa objeção. Nós vamos falar dela. Ela, inclusive, está na tela aqui. Eu enumerei algumas e os irmãos podem também apresentar outras que surgirem. Então, ela está aqui na tela, sobre esse detalhe aí. Vou começar com a primeira, e como eu vou falar dessa daí que você perguntou, quem foi a irmã que perguntou? Uma responde outra também, né, pastor? Uma responde outra. Quem foi a irmã que perguntou? Foi mensagem de esperança. Ok, irmão, mensageiro da esperança. Vamos ouvir essa objeção, sim, com certeza. Então, respostas e objeções são as comuns que tinha no passado, também outras novas que vão surgindo hoje. Sempre vai haver, né, algumas objeções que vão surgindo ao longo do tempo, ao longo da caminhada. E é claro que também, naturalmente, é preciso encontrar a resposta dentro da palavra de Deus, dentro do assim diz o Senhor. Então, eu quero começar com vocês, a mais comum de todas as objeções que nós vemos no meio adventista do sétimo dia, movimento de reforma também, é justamente essa que aparece aqui na tela. Ó. Não há oitava igreja. É uma objeção. E nós concordamos que não há oitava igreja, Sérgio. Aí vem então a colocação. Se a igreja adventista é a sétima igreja, é a colocação que fazem, tá bom? E não existe oitava, então onde fica a reforma? Perceberam? Em Apocalipse aparecem 7 igrejas, ali na região da Ásia espalhada. E a igreja adventista, alguns irmãos, talvez, não diria tanto a corporação, mas alguns irmãos acabam associando que a sétima igreja é a igreja adventista do sétimo dia. Bom, aí então vem a objeção. Se a sétima igreja, Laodiceia, que é a sétima igreja, é a igreja adventista do sétimo dia, não há oitava igreja no Apocalipse, capítulo 2 e 3. Se não há oitava igreja, então como que a reforma surge no cenário se não tem, digamos aí, profecia para ela? Bom, vamos entender então essa colocação, tá certo? Vamos à resposta aqui, tirada do Espírito de Profecia, para a gente ficar claro, Sérgio, que realmente não tem oitava igreja, e também não tem sétima, e também não tem primeira, não tem segunda, não tem terceira, quarta, quinta. Na verdade, não existe essa argumentação incoerente de sétima igreja ser Laodiceia ser adventista, o termo em si. Geralmente nós passamos por período, né, pastor? Por não períodos, por igreja, exatamente, né? É isso aí que é o X da questão. E é o que diz Ellen White. Ali está a resposta no livro Atos dos Apóstolos, página 585, especialmente a parte que está em destaque de vermelho. Ó. Olha o que diz o Espírito de Profecia sobre a questão das 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja, percebeu, com I maiúsculo, em diferentes períodos da era cristã. Muito claro. Muito claro, Sérgio. Então, na verdade, não existe, a adventista não é a sétima, a reforma não é a quinta, não é a quarta, não é a oitava, não existe isso. A igreja protestante não é a terceira, não é a quarta. Não é a colocação do nome da igreja que se refere ao título, à corporação da igreja atual. Ali são períodos, o período de Esmirna, o período de Tiatira, período de Éfeso, período de Laodiceia, entenderam? Vamos continuar a leitura do Espírito de Profecia que diz assim, ó, o número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja. Então, Laodiceia revela o estado da igreja de Deus e não é o nome da igreja de Deus. Não tem a ver com o título da igreja de Deus. Então, revela o estado da igreja de Deus nos diversos períodos da história do mundo. Compreenderam, irmãos? Então, quando alguém dizer para você assim, ó, a sétima igreja, Laodiceia é adventista, você vai dizer, não, irmão, você deve estar desinformado. Laodiceia não é adventista. Laodiceia é o 7º período, que começou em 1844 e vai até a volta de Jesus. Isso é um período, não é o nome de uma igreja. Foi o nome de igreja lá na Ásia, mas é um símbolo de um período que a igreja de Deus iria viver no futuro.
E até porque a palavra Laodiceia significa povo julgado, ou julgamento do povo. E em 1844 começou o julgamento do povo. Então começou esse período que vai até a volta de Jesus, esse período mais ou menos. Entenderam? Então não tem nada a ver aplicar o nome que está ali de Laodiceia à igreja adventista. Aí não tem outro período acima de Laodiceia, aí alguém pode dizer, onde é que está a reforma? Não, a reforma está dentro do período de Laodiceia, assim como a igreja adventista, assim como a igreja católica, os protestantes, os ímpios, mundanos de forma geral, ateus, todas as pessoas deste planeta Terra que nasceram de 1844 para cá, e alguns, claro, a maioria já morreram, mas os que estão vivos, todos estão vivendo dentro deste período. É um período chamado Laodiceia, que engloba todo ser humano que nasceu de lá para cá e viveu dentro desse período. Continuando aqui, então, a resposta para esta colocação diz assim: portanto, na verdade, as 7 igrejas são os 7 períodos, como falamos, que a igreja de Deus iria atravessar até o fim da história desse mundo. Eis aí os 7 períodos com suas respectivas datas. Olha só, Éfeso, período que começou no ano 27 e foi até o ano 100. Esmirna, período que começou do ano 100 e foi até o ano 323. Pérgamo, período que começou no ano 323 e foi até 538. Não é o período de Pérgamo, não foi o nome dado a uma igreja, assim como Esmirna, nem Éfeso. Período de Tiatira, que começou no ano 538 e foi até o ano de 1798. Não existia uma igreja nesse período com o nome de Tiatira, ou que essa igreja era Tiatira em si. Não. Nesse período de 538, por exemplo, Sérgio, viveu os valdenses, viveu os protestantes, viveu ali essas classes de pessoas que foi a igreja de Deus em fase diferente. Não foi uma igreja só, percebeu? Naquele valdenses período, e né? protestantes. Naquele período, né? Naquele período. Então não é o nome, não se dá o nome da igreja, e sim é o período. Tivemos aí o período de Sardes, que foi um dos menores períodos, 1798 até 1833. Tivemos aí também o período de Filadélfia, que foi o período que correspondeu do ano de 1833 até 1844. E temos aí o 7º período, que é Laodiceia, que começou em 1844 e que vai até o fim. Portanto, essa objeção é simples de responder com o próprio Espírito de Profecia, como nós estamos vendo aí a fonte que foi citada do livro Atos dos Apóstolos, onde Ellen White diz que os períodos, os nomes das igrejas do Apocalipse, simbolizam os períodos que uma igreja só, a igreja de Deus, atravessaria pelos séculos. E não, Laodiceia, portanto, não é adventista em si, e, portanto, não existe 7ª igreja, nem 8ª, e realmente somente os períodos. Ok, Sérgio? Creio que foi bem claro, bem respondido. Com o próprio Espírito de Profecia. Com o próprio Espírito de Profecia, pergunta do nosso internauta, né? É isso aí. E você também faça aí sua pergunta, tire suas dúvidas relacionadas ao assunto que estudamos no mês de fevereiro. Tem aqui outra pergunta, pastor Wagner, mensagem de esperança. O Congresso MV da ISD crê que a reforma errou em se organizar como ministério. Deveríamos estar chorando, gemendo e clamando. Isso procede? Boa pergunta, boa objeção e boa pergunta. Então, eu vou responder com a irmã, para a irmã, essa objeção com esse texto aqui, que nós já fizemos esse estudo, né? Por que a reforma ela se organizou? Por que ela organizou? Nós já vimos no estudo anterior, primeiro porque ela foi expulsa. A irmã se lembra? Então, não foi uma saída voluntária dos membros do movimento chamado opositor na época de 14 a 18. Então, não foi uma saída voluntária, irmãos. Então, quando alguém disser assim, a reforma saiu da igreja adventista, não. Vamos conhecer a história primeiro para entender que houve uma expulsão. Então, o primeiro motivo que levou à reorganização é porque foram expulsos, foram excluídos do rol de membros, por não portar em arma de fogo e por não ir à guerra no sábado. Então, eles foram expulsos. Esse é o primeiro fator. E a resposta da irmã vai ser lido aqui na tela. Por que a reforma tinha que se reorganizar assim? Primeiro porque foi expulsa. Aí não havia mais possibilidade. Até foi uma tentativa feita de reunificar em 1922, mas não foram aceitos. Então não havia outra alternativa a não ser reorganizar. E tem base no Espírito de Profecia? Sim. Vamos ver na tela, a irmã se lembra nesse texto aqui de baixo, do Eventos Finais, página 53, ó. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Essa é a resposta para o movimento MV, que vocês devem dar. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida,
ele, Jesus, tirou-lhes do povo judeu o reino de Deus e entregou aos gentios. Perceberam aí? Continua, Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Qual o princípio? O povo rejeitou a Deus, e isso ficou claro em 14 principalmente, que foi o movimento mundial da guerra, que a igreja rejeitou abertamente a lei de Deus. Então o que o texto diz? Deus rejeitaria esse povo e entregaria agora para uma nova classe de pessoas o direito de levar a arca, o direito de ser povo de Deus, porque o texto diz que Deus continuaria lidando com a sua obra com esse mesmo princípio. Rejeitou a Deus, a igreja rejeitou universalmente na Primeira Guerra Mundial, excluíram o grupo do movimento opositor, consequentemente não havia como mais ficar suspirando e gemendo, irmão. Entenderam? Uma coisa é você suspira e geme dentro da igreja, enquanto a igreja é fraca e defeituosa e tem pecados. Outra coisa é quando a igreja se torna apostatada, caída do favor de Deus. Não há mais como suspirar dentro dessa igreja. Não há mais como gemer, porque a situação já perdeu o controle. Percebeu, Sérgio? É isso aí. A diferença é essa. E a irmã Kelly faz um comentário justamente em base do que você está falando, pastor Wagner, que hoje teve uma discussão sobre isso, que o livro Eventos Finais diz que não é necessário abrir outra igreja e que todos que saíram foram fanáticos. Eu já entendi isso, mas as pessoas não querem aceitar. Nós vamos falar dessa objeção aí, de que não há necessidade de abrir uma outra igreja, né? Mas ainda só reforçando a resposta da irmã, acho que é Canal da Esperança, né? Olha aqui, irmã, ainda no Eventos Finais. Quando uma igreja, está claro? É uma igreja aqui, uma organização, demonstra ser infiel à palavra do Senhor, e isso foi claro, que a igreja adventista foi infiel a Deus, de 14 a 18, isso não ficou dúvidas. Seja qual for sua posição, não interessa qual é a igreja e qual for o seu chamado, ou por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles, entenderam? Então a igreja, o que ela fez? Demonstrou-se infiel na guerra. Deus não podia mais continuar com a igreja adventista. Aí ela, na sequência, ela mesma expulsa os fiéis que não foram para a guerra e, como disse a irmã, foram chamados de fanáticos, né? Não ir para a guerra, não matar e não transgredir o sábado é fanático. Ir para a guerra, matar e transgredir o sábado é honesto. Pare e pense vocês mesmos aí, raciocine. Quem é fanático nessa história e quem é honesto. Bom, mas então não tem possibilidade mais de Deus andar com esse povo. O que Deus faz? O Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas. Então, essa teoria do movimento do MV, que você deve suspirar e gemer, você tem que saber colocar. Você vai suspirar e gemer enquanto a igreja está no favor de Deus. Mas quando a igreja perdeu o favor de Deus, não há mais o que suspirar e gemer. Se não, irmã, que os cristãos apostólicos fizeram ao fundar o cristianismo? Por que eles não ficaram lá no judaísmo, suspirando e gemendo? Eu poderia fazer a mesma colocação. Por que Lutero não continuou dentro da igreja católica, suspirando e gemendo? Por que ele foi fundar o protestantismo? Percebe? A mesma coisa. Por que Guilherme Miller não ficou suspirando e gemendo, junto com os milleritas, dentro das corporações evangélicas? Por que a própria igreja adventista não ficou suspirando e gemendo? Porque não há possibilidade, irmãos. Quando a igreja cai do favor de Deus, quando ela se torna apostatada, não há mais o que gemer, não há mais o que suspirar, a não ser seguir a orientação da palavra de Deus, sair deles e se organizar. É o que diz aí, 2 Crônicas 15:2, que o Senhor não pode mais estar convosco se vocês não estão com o Senhor. Então, outras pessoas são chamadas, Sérgio. Eu acredito que essa é uma resposta convincente dentro do que está escrito para qualquer pessoa de qualquer movimento, seja adventista ou movimento MV. É isso aí, bem comentado, bem respondido, pastor Wagner. Creio que alcançou a expectativa do nosso internauta, né, do nosso ouvinte, né? Temos aqui, pastor, uma pergunta do nosso querido irmão Marcos Pessoa. Se o ministério adventista tradicional é um ministério desprovido do favor de Deus, por que então houve tentativas de tratativas há tempos atrás entre os dois ministérios, o adventista e o movimento de reforma? Os 2%, podemos dizer. O irmão fala lá em 1922? Isso. Sim, claro, irmão. Porque qualquer situação, primeiro se busca ainda que a situação esteja mais do que complicada, tem que se buscar todos os meios possíveis de reconciliação. Se a igreja retratasse que havia errado na guerra, haveria uma retratação pública e universal perante Deus, e então aquele movimento chamado opositor que estava dentro da igreja, que foram expulsos, os 2%, eles certamente iriam trazer para a própria igreja, para a liderança, a necessidade então de reformar a igreja.
que há mais de 40, 50 anos que Ellen White vinha pedindo a reforma, e até a guerra a igreja nunca fez a reforma. Porque o movimento opositor queria ter todos os argumentos plausíveis diante de Deus, diante do mundo, da sociedade, para que a igreja adventista não viesse dizer, olha, vocês foram revoltados, saiu da igreja, nem nos procuraram para tentar reconciliar, nem nos procuraram para tentar sentar à mesa e nos mostrar que estávamos errados, que houve erro da nossa parte ao liberar o povo para ir para a guerra. Então, para que não houvesse nenhuma desculpa, nenhum argumento que não tivesse consistência, o movimento opositor tomou a decisão certa de ir primeiro na conferência geral, na liderança máxima, procurar deles se eles reconheciam o erro. E só fez confirmar. Eles não reconheceram o erro, só fez confirmar. Entende, irmã? É a mesma coisa. Voltamos para o judaísmo. Daniel havia dito, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, 490 anos foram dados para a igreja judaica como tempo de graça. Porém, quando o judaísmo matou Jesus Cristo, na cruz do Calvário, praticamente selou a nação, quando eles gritaram que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. A nação pediu a cabeça de Jesus. E ao matar Jesus, praticamente selou o destino daquele povo. Porém, dentro da profecia, ainda tinha 3 anos e meio de oportunidade para eles reconhecer o erro, a nação judaica. E por isso que Jesus disse para os discípulos, depois que ele ressuscitou, eu vos envio primeiro as ovelhas perdidas de Israel. E aí Pedro, você vê que ele é o apóstolo, um dos líderes como Tiago, pregando primeiro para o judaísmo. Depois que Estevão foi morto, assassinado, aí Deus escolhe Paulo para levar agora o evangelho para outras fronteiras, ou seja, para outras nações, e definitivamente a nação de Israel deixou de ser povo de Deus, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então fechou, selou a profecia para o judaísmo, e o judaísmo deixou de ser povo de Deus, mesmo ainda os apóstolos fazendo uma tentativa, ainda que profeticamente falando, sem sentido, né? Porque se a profecia apontava que eles iam cair, para que fazer tentativa de reconciliação? Mas os apóstolos foram para que não ficasse nenhuma desculpa de que os cristãos apóstolos ali haviam rebelado-se contra o judaísmo por conta própria e feito uma reforma à parte. Então Deus sempre faz isso, Sérgio. Deus permitiu que o movimento opositor ainda tentasse uma última cartada em 1922 para que a igreja não viesse a arrumar nenhuma desculpa. Mas isso aí. Não teve possibilidade. Ok, respondido aí o nosso querido internauta. O Mensagem de Esperança ainda faz outra pergunta, pastor Wagner. Ellen White, antes de falecer, se recusou a participar dos cultos. Já li isso em algum lugar, ele não se lembra, que ela diz, não participo mais das reuniões deles. Que ela estava insatisfeita com a liderança justamente com a situação deplorável que estavam vivendo na época, no período, né? Exato, ela estava completamente satisfeita, irmã, porque os homens não queriam seguir os conselhos divinos de mudança ali na situação que havia. A necessidade realmente de levantar a bandeira que estava infelizmente caída ao pó. Então, como os líderes não queriam essas mudanças que Deus havia pedido tanto por intermédio da sua mensageira, então ela realmente ficou muito entristecida e acabou deixando de mão de assistir alguns cultos já ali no final por meio que decepção, né? Então podemos ir para a segunda ou tem a outra aí? Sim, tem aqui. O irmão Felipe Souza pergunta qual foi a posição da profetisa, né, de Ellen White em relação ao movimento, já que ela estava viva em 1914. Estava nos seus momentos finais, né? Mas que manifestação, que expressão ela teve ao surgimento desse movimento? Olha aí, a pergunta do irmão, está na tela, é a segunda objeção. A irmã White morreu na Igreja Adventista Sétimo Dia em 1915. E agora, a guerra foi em 14. Aí o pessoal diz aí que a reforma surgiu em 14 e Ellen White morreu em junho de 1915, um ano depois que a guerra começou. E se Ellen White morreu na Igreja Adventista, por que ela não foi para a reforma? Se a reforma, entre aspas, dizem que começou em 14. Vamos entender isso aí profundamente? Vamos então na tela aqui, ó. A reforma começou em 1914, é o que alegam, é a objeção que fazem. Eu coloquei na tela as objeções também em amarelo. Ellen White não deixou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verdade, não deixou. Como a reforma pode, então, ser a igreja verdadeira? Se Ellen White morreu na Igreja Adventista, Sérgio, foi, inclusive, feito culto fúnebre pelos vários líderes da igreja, foram 3 cultos fúnebres, e Ellen White morreu na Igreja Adventista em 15. E a reforma diz que surgiu em 14? Vamos entender a resposta? Acompanhem comigo na tela, para ficar bem fácil de vocês compreender e bem didático. Bom, primeiro ponto, a irmã White morreu no dia 16 de julho de 1915. E a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia
concedeu liberdade de consciência para transgredir a lei de Deus somente em novembro de 1915. Compreenderam? Ellen White morreu quando? Morreu em 16 de julho de 15. A Igreja Adventista concedeu liberdade para a igreja abolir a lei de Deus quando? Novembro de 1915. Portanto, Sérgio, cerca de 4 meses depois que Ellen White havia morrido, é que a igreja abertamente toma posição ao lado do exército. Ellen White ficou sabendo que a igreja tomou posição ao lado do exército? Não. O morto sabe de alguma coisa? Não. Ela morreu em julho e a igreja tomou a posição de liberar o povo em novembro. Ellen White não ficou sabendo que a igreja liberou o povo ir para a guerra. Ela morreu inconsciente, Sérgio. A pergunta do irmão José Ilso é dentro desse comentário ainda, pastor Wagner. Me tira uma dúvida, quanto tempo ainda os fiéis 2% ficaram dentro da Adventista depois da guerra? Depois da guerra? A guerra terminou, irmão José Ilso, em 1918. Os 2% ficou até 1922. Portanto, eles ficaram ali a média de 4 anos ali lutando para que a igreja reconhecesse seu erro, que ela aboliu a lei de Deus, que ela abriu mão da verdade. Então foram a média de 4 anos lutando ali dentro da igreja. Ok? É isso aí. Mas continuando na tela, Sérgio, ainda fazendo uma resposta mais abrangente da pergunta do irmão. Né? Continuando lá. Então, Ellen White morreu em novembro. Ellen White morreu em julho. A igreja liberou o povo para ir para a guerra em novembro. Ellen White, portanto, não ficou sabendo da decisão da igreja. Ok? E a guerra ela estourou na Europa em 14, mas ela não chegou nos Estados Unidos em 14. Ela foi chegar nos Estados Unidos 2 anos depois. Portanto, as informações na época eram lentas, não tinha e-mail, não tinha, os jornais eram tudo precários, não tinha rede de televisão direito ainda, como temos hoje. Então, as informações demoravam semanas e meses para chegar. Ok? Então, Ellen White não ficou sabendo realmente do que aconteceu na Europa. Então, continuando ali, a apostasia geral da Igreja Adventista ocorreu após a morte de Ellen White. Perceberam, irmãos? Continua, a irmã White nunca ficou sabendo, ali continua em branco, que a Igreja Adventista liberou toda a organização, no caso, a igreja, para ir à guerra. Ela nunca ficou sabendo, irmão. Felizmente para ela, né? Que a decepção seria maior. Ela já estava morta. Segundo a reforma, segundo ponto. Primeiro ponto, que Ellen White morreu em novembro. Morreu em julho. Novembro a igreja liberou. Segundo ponto, a reforma não se organizou em 14, quando a guerra começou, mas somente 7 anos após ter terminado a guerra. Isto é, em 1925, quando ela se organizou em conferência geral. Mas em 1922 ela já estava ali, meio que organizada ali em união. Ellen White já tinha morrido, fazia 10 anos, quando a igreja, o movimento de reforma, surgiu no âmbito mundial. Administrativo, né? Sim, administrativa como conferência geral. Foram 10 anos depois da morte de Ellen White. Já pensou? Como que ela ia ficar sabendo? Nunca. Como ela podia vir para a reforma, se ela estava morta há 10 anos? E, primeiro ponto, se ela nunca ficou sabendo que a igreja liberou o povo para ir para a guerra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 1918, quando terminou a guerra, que foi a poeira baixou e as pessoas que foram excluídas, os opositores de consciência, que foram entrar em contato uns com os outros. 1918, Ellen White não estava morta. 1922, tentativa de reunificação lá com a Conferência Geral em São Francisco. Ellen White morta em 1922. E em 1925, finalmente, a reforma se organiza em título de Conferência Geral. E Ellen White já tinha 10 anos que tinha morrido. Esse é o motivo por que ela não veio para a reforma. Entendeu, Sérgio? Ela não, continuando ali embaixo. Como ela podia vir para a reforma? Ela não poderia vir para uma igreja que não existia, irmão. Como que ela ia vir no final de 1914 para a reforma se a reforma não existia? Como que ela poderia vir em fevereiro de 1915 para a reforma se a reforma não existia? Como que ela poderia vir até junho, enquanto ela estava viva, apesar de em cadeira de rodas, né? Devido à queda que ela tomou? Como que ela poderia vir um mês antes de morrer para a reforma se a reforma nem existia ainda? Mas o último apelo da irmã White para uma reforma na igreja adventista foi dado em 1913, certo? 2 anos antes de ela morrer. Ela fez tudo o que tinha que fazer em vida. 2 anos antes de morrer, ela apelou para o povo ficar firme, porque Deus iria fazer uma reforma dentro da igreja adventista. Ela escreveu isso. E ela viu a separação dentro da igreja através de visões, e ela viu o surgimento do movimento de reforma. Isso está onde? Profetizado em Testemunho para Ministro 514 e 515, Sérgio. Então, se os irmãos quiserem que eu leia o texto da visão de Ellen White vindo o surgimento do movimento de reforma.
que ela viu em visão. E esse texto já foi lido também, né, nos estudos do mês de fevereiro, né? No terceiro estudo que nós tivemos, então a questão já foi estudado. O que ela tinha de fazer pela Igreja Adventista, ela fez até 1913, a mesma coisa. Por que Samuel não foi juntar-se com Davi? Porque Deus estava com Davi, Deus não estava com Saul. Enquanto Samuel estava vivo, Saul perseguindo Davi, Davi fugindo da presença de Saul, e Samuel ficou onde? Samuel ficou lá em Ramá, de certa forma do lado de Saul, e ele não foi juntar-se a Davi, perceberam? Porque tudo que Samuel havia feito em vida, como profeta, como legislador, como líder, ele já tinha feito. Na velhice, o trabalho dele estava concluído, e Deus só iria chamá-lo ao descanso, ao sono da morte, e nada mais Samuel podia fazer, nem por Israel e nem por Saul, e deixasse Deus conduzir, como Samuel deixou Deus conduzir. Ellen White fez a mesma coisa. É isso aí. Bem respondido, esclarecido, creio que o nosso internauta ficou satisfeito com o comentário. A irmã Canal da Bíblia chegou, seja bem-vinda, também a irmã do Canal da Bíblia, a irmã, esqueci o nome dela, seja bem-vinda, querida irmã, como também o nosso Gilcivan Lourenço também está aqui fazendo algumas perguntas, também o GW, nosso amigo Valque Macedo, estão todos presentes aqui. Deus abençoe todos. A irmã do Canal da Bíblia, pastor, faz a pergunta. Eu acho que ela não formulou correta a pergunta. Há pouco tempo, o pastor Davi da Reforma procurou uma reaproximação com a igreja adventista. Por quê? Foi inverso, ele não procurou, ele foi procurado. Na verdade, né? foi procurado. Ele foi procurado. A história é outra, viu? E geralmente, porque dentro a igreja dessa procura, adventista queria conhecer as diferenças doutrinárias entre a Reforma e a Igreja Adventista. Alguns detalhes dos princípios mais defendidos hoje pela Reforma, né? É a mesma dentro coisa. Dos 37, né? Se um pastor protestante vem me procurar, eu quero saber de vocês por que vocês guardam o sábado, por que vocês são vegetarianos. Eu vou lá, sentar e dar um estudo para ele. E foi isso que aconteceu. Tá certo? É isso aí, respondido também a nossa irmã Canal da Bíblia. Depois nós vamos entrar em contato com a irmã, viu? A irmã do Canal da Bíblia. Temos aqui também a pergunta da mensagem de esperança. Como entender a fala de Ellen White no Evangelismo, que diz que Ellen ensinava positivamente que Deus não permitiria que a igreja adventista apostatasse a ponto de outra igreja surgir? Comentamos isso no início, você fez um breve comentário, né? Mas a gente pode comentar. Irmão, Ellen White diz que Deus não permitiria realmente que a igreja apostatasse, a igreja adventista. Agora sim, vamos entender um detalhe, que inclusive está aqui também. Quem realmente preenche as condições para ser igreja adventista do sétimo dia, olha que o título é pesado, irmã. Igreja adventista é aquele que anuncia o segundo advento de Cristo e faz com que o povo se prepare realmente para receber Cristo nas nuvens dos céus. Então, embutido dentro da preparação e do título adventista, e envolve o quê? O espírito de Elias, que era vegetariano e tinha um vestuário diferente do mundo. A igreja adventista preenche essa qualificação para ser realmente adventista. Outra parte do nome, do sétimo dia. Do sétimo dia, a igreja aponta para o mundo que ela santifica o sétimo dia em qualquer situação. A pergunta é, a igreja adventista preenche esse requisito, santifica o sétimo dia e ensina o povo que não pode cozinhar, que não pode vender, que não pode trabalhar, que não pode ir para a escola na sexta-feira à noite nem no sábado? Realmente ensina? Quem conhece sabe a história. Então, irmã, a questão é, quem realmente preenche as condições para ser igreja adventista do sétimo dia? A igreja adventista do sétimo dia, corporação, ou a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma? Entendeu, irmã, a questão? Então, quando Ellen White disse essas palavras, ela estava falando do povo que vive os princípios adventistas do sétimo dia. Ela não estava falando da instituição em si. Da organização, né? Entendeu? Ela estava falando do povo que vive esses princípios. E se a irmã pegar e analisar e estudar, quem vive os princípios autênticos da igreja adventista do sétimo dia, infelizmente não é a igreja corporação adventista do sétimo dia. Verdade. Porque não ensina o povo a se preparar para a volta de Jesus, no sentido de ser o terceiro Elias, não ensina realmente a santificação do sábado correta, adequada, como pede a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então ela não pode preencher os requisitos de ser igreja adventista do sétimo dia. Por isso que Deus mandou Ellen White escrever. E quando você analisa a história, Sérgio, do povo do movimento de reforma, você vai entender que o povo do movimento de reforma é a igreja adventista do sétimo dia de antigamente. Lutando para defender os mesmos princípios. E viver os princípios que foram esquecidos, né? Porém, de maneira real, de maneira verdadeira. Na questão da santificação do sábado, na questão do posicionamento com a indumentária do Elias, no posicionamento da santificação do sábado. Percebeu, irmã? Então a questão não é a organização, o princípio do matrimônio também. Sim,
mas sim a questão que envolve aí é princípios, quem preenche os princípios. Ellen White chega até a dizer, irmão, que no período das pragas, os adventistas nominais, percebe? Aqueles que são só de nome, eles receberão as pragas, e Ellen White diz assim, e eles nos apontarão como causadores também, junto com o mundo protestante disso aí. E ela diz assim, esses adventistas nominais virão no tempo das pragas adorar aos pés dos santos, nós que saudávamos uns aos outros com ósculos santos, que somos os 144 mil. Então, a questão é essa, irmã, é questão de que povo preenche os princípios, e que povo leva apenas o nome, o título. Percebeu? É isso aí, pastor, bem esclarecido. Você comentou, mas o irmão Gil Silvan talvez não acompanhou. Sim. Ele quer saber onde está escrito que a Igreja Adventista liberou a nível de conferência geral em 1915. Digamos assim, que deu liberdade de consciência, que liberou para que o povo fosse para a guerra. Certo, vamos ver aqui então, irmão Gil Silvan. Talvez você não assistiu o estudo anterior, né? Nós falamos e lemos, mas vamos ver aqui se a gente encontra aqui fácil o texto para demonstrar o que nos diz aqui. Como essa dúvida do nosso querido irmão Gil Silvan, eu quero pedir a você, querido internauta, querido irmão, que assista a sequência dos estudos anteriores, se você ainda não acompanhou. Isso é importante para o esclarecimento, o entendimento, né, pastor Wagner? Acompanhe. Sim, Sérgio, de uma maneira bem minuciosa, anota direitinho que você vai tirar todas as conclusões. E o pastor está procurando, achou? Está aqui na tela, está vendo, irmão Gil Silvan? Ó, isso aqui é uma declaração neutra, não é uma declaração do movimento de reforma. Isso aqui é uma declaração da imprensa alemã. Está ali a fonte, está ali a data. Então diz assim, está no livro também, Defesa da Lei, página 20, diz assim, entre os adventistas realizou-se depois do rompimento da guerra uma divisão. A imprensa pública do mundo está falando. A maior parte queria que a doutrina ficasse sem vigor durante a guerra. A outra parte, a minoria, porém, exigia a santificação do sábado, também durante a guerra. Essa controvérsia causou a expulsão dos defensores da antiga fé. Então, quanto foi para lá? Aqui é a imprensa pública que está dizendo que a maior parte abriu mão da verdade. E nós temos aqui, eu li isso aqui também, naquela conferência lá de São Francisco, né, de 1920, a tentativa de reunificar, digamos assim, de reconhecer o erro. E aqui nós temos o posicionamento da igreja. Vem assim a pergunta, irmão Gil Silvan, até que ponto os líderes adventistas admitem estar, a conferência geral, o que é a conferência geral? A liderança máxima, está envolvida na posição de combatência lá adotada na Europa. E aqui o presidente responde pela conferência geral, o presidente Arthur Gressner Daniels. Ele diz assim, no protocolo de discussão do movimento opositor, página 59, logo que eclodiu a guerra na Europa, nós, na América, nós aqui é a Conferência Geral, estudamos a questão cuidadosamente. Olha para você ver que a liderança estudou como a questão cuidadosamente. E tomamos a seguinte posição. Qual a posição, agora, irmão Gil Silvan, que a liderança tomou para toda a igreja no mundo? Que cada qual deveria agir de acordo com a consciência nessa questão. Liberou o povo? Liberou o povo. Cada um faz o que quiser. Alguns dos nossos irmãos que tinham espírito patriótico, ele reconhece isso, está vendo? E nós não podemos ter espírito patriótico. Nossa pátria é o céu, não é a terra. Foram às linhas de batalha e lutaram. Percebeu, irmão Gil Silvan, que a Conferência Geral reconheceu que os membros adventistas foram para a guerra, batalharam? Mas devemos permitir que cada cidadão proceda em relação às autoridades de acordo com os ditames de sua própria consciência. O que significa isso? Negligência em tomar um posicionamento. Nenhuma dessas pessoas foi excluída. Percebeu aí, irmão Gil Silvan? Da comunhão de nossa igreja. Nenhuma delas foi tratada como se não fosse cristã. Então, na verdade, o posicionamento foi esse aí, irmãos. Neutralidade, ou seja, pode fazer o que quiser com a lei de Deus, pode realmente, estão liberados para transgredir ou não a lei de Deus. Então foi essa situação aqui. Tem outras aqui, outras informações, posso ler para você, mostrando mais uma vez que foi a maioria, né? No começo da guerra, dividiu-se nossa igreja em dois partidos. 98% de nossos membros chegaram à conclusão, pelo estudo da Bíblia, 98% dos membros, envolvendo a liderança. A convicção de que a consciência manda defender a pátria com armas também no sábado. Esta opinião apoiada por todos os membros da diretoria.
Quantos membros da diretoria apoiou, Sérgio? Todos. Foi imediatamente comunicado ao Ministério da Guerra, 2%, porém, não concordaram e foram, por fim, excluídos. Está aí a fonte, irmão Gilsilvan. Isso já em 1918, viu? Já no fim da guerra. Então, essa é a questão, irmão. A liderança apoiou, na pessoa do presidente da Conferência Geral, com o secretário, com o tesoureiro. Depois do fim da guerra, eles reconheceram que não houve erro, que o povo tinha que ser liberado mesmo para fazer conforme a sua própria consciência manda. Então, em outras palavras, houve sim negligência e apoio por parte da liderança para que o povo isse à guerra e matasse se fosse preciso e quebrasse o sábado se fosse preciso também. Ok, Sérgio? É isso aí, bem esclarecido, pastor. Bem esclarecido. Qual o outro então, nós comentário? podemos prosseguir aqui, né, nas objeções, enquanto, se porventura houver aí. Então, temos a terceira objeção aqui. Talvez essa é uma objeção que uma irmã citou aí anterior, aqui a igreja adventista não cairá. Ela vai permanecer até o fim. Então, vejamos os textos do Espírito de Profecia que a igreja adventista interpreta esse pensamento. Vamos ver? Olha aqui o texto. Primeiro, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390. Na tela, Ellen White escreveu assim: tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau, que transporta o seu povo em segurança para o porto. Bom, aí os irmãos dizem, está vendo aqui, ó, Ellen White disse que Deus vai conduzir a igreja até o fim, até o porto. Bom, primeiro ponto, Deus está dizendo que vai conduzir a nobre nau. E vamos ver o que é a nobre nau, certo? Se é a igreja ou não. Outro texto que Ellen White escreveu que dá a entender que a igreja adventista permanece até o fim. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 396. Devemos lembrar que a igreja enfraquecida e defeituosa, como seja, é o único objeto na terra a que Cristo concede sua suprema consideração. Ele vela por ela e fortalece-a por seu Espírito Santo. Olha só, texto forte, né, Sérgio? Então diz aí que Deus, lembrar que Deus, apesar da igreja ser enfraquecida e defeituosa, é o único objeto na terra que Deus olha com carinho, com amor, é a igreja dele. Aí você diz assim, na época quem era a igreja de Deus? Adventista. Então Deus, vela por essa igreja até hoje? É a interrogação que nós vamos ver aqui. Continuemos. Outro texto do Espírito de Profecia é esse aqui. Sou animada, Mensagem Escolhida, volume 2, 406, e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará a ser com eles até o fim. Olha aí. Então, aqui Deus guia Israel até o fim. No versículo anterior, no texto anterior, Deus guia a sua nobre nau. No outro, Deus olha para a sua igreja com carinho, com amor, embora enfraquecida e defeituosa. Lembra-se desses dois adjetivos, enfraquecida e defeituosa, que Ellen White mencionou ali, para a gente explicar isso mais no fim. O outro texto, eu acredito que é isso aqui, ó. A igreja talvez pareça como prestes a cair. Olha só, quem era a igreja de Deus na época? Adventista. Mas não cairá. Aí você fica confuso. Ela fala lá atrás que a igreja caiu. Aqui agora ela fala que a igreja parece prestes a cair, mas não vai cair. Ela permanece. A igreja de Deus, né? Ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no peneiramento, a palha separada do trigo. Agora a minha pergunta para você, Sérgio, e para os irmãos. Em todos esses textos, Ellen White apontou que, por exemplo, a igreja adventista do sétimo dia talvez pareça como prestes a cair, mas ela não cairá. Está escrito assim? Não. Está escrito a igreja parece prestes a cair. Prestou atenção? No outro texto ela diz assim, a igreja fraca e defeituosa. Ela não falou a igreja adventista do sétimo dia, fraca e defeituosa, é o único objeto que Deus tem na terra. O outro texto, ela nunca usa esse termo. A igreja adventista vai ficar até o fim. Ela nunca usa esse termo. Perceberam? Ela usa o termo a igreja, o Israel de Deus, o povo de Deus. Aí é o que nós vamos entender. De quem é que Ellen White está falando? É da organização? Ou dos fiéis e sinceros? Povo, né? Perceberam? Então, vamos aqui, para entender de quem é que Ellen White está falando nessa citação. A resposta está aqui. Primeira coisa que precisamos entender, irmãos, é que todas as promessas de Deus são condicionais, assim do Espírito de Profecia como da Bíblia. Toda promessa de Deus é sob condição, ok? Não esqueça disso. É perda de tempo qualquer igreja reivindicar o título de Igreja de Deus sem cumprir as condições.
Quais são as condições? Mateus 16, 18, Jeremias 31, 35 a 37. Não há dúvida de que a igreja de Deus, ou remanescente, e não uma placa, será a igreja vitoriosa, irmãos. A questão é, quem tem as qualificações para ser igreja de Deus? Perceberam? Então a questão a ser estudada, questionada e avaliada é essa. Sabe isso por quê? Porque Jeremias 31, de 35 a 37, Deus diz assim, ó, prometo que enquanto o céu durar, enquanto houver estrela, enquanto houver sol, e o Israel, falando do Israel do Velho Testamento, será meu povo. Agora eu pergunto para você, o céu ainda dura hoje? As estrelas ainda duram? O sol ainda dura? Então o povo de Deus é Israel, é a nação judaica, não somos nós. Percebeu? Mas aquela promessa que Deus falou em Jeremias 31 é condicional. A mesma coisa, é as promessas que Ellen White, inspirada por Deus, falou para a igreja. São condicionais, irmãos. Completamente condicionais. Agora, a questão é as condições. E eu digo para vocês, eu já até dei uma pincelada, né? Quem é realmente a igreja de Deus? As condições são essas aqui, ó. Os membros da igreja militante, que se houverem demonstrado o quê? Fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Então, quando Ellen White diz que a igreja fraca e defeituosa, ela chegará no porto, ela estava falando de quem? Dos membros militantes fiéis, não dos membros militantes apostatados. Esses nunca serão triunfantes. O outro texto é isso aqui, ó. Os que apostatam deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus. Vocês perceberam quem é que sai e quem é que fica dentro da questão corporação? Então, os que apostatam deixam o fiel e verdadeiro povo de Deus e confraternizam com aqueles que representam Barrabás. Agora, minha pergunta é, Sérgio, em 1914, quem apostatou? Quem apostatou foram os que foram para a guerra, certo? É incrível você achar que quem não foi para a guerra, quem não pegou em arma de fogo e quem não transgrediu o sábado, dizer que apostatou. Quem apostatou é quem foi para a guerra e recebeu o apoio da diretoria. Então, os que apostatam deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus. A questão é, irmãos, o remanescente, que foi chamado de opositora de consciência, também foi chamado de movimento opositor, que foi a reforma, os 2%, eles é que eram o verdadeiro e fiel povo de Deus. O outro grande público, a maioria, é que apostatou. É como diz aqui. Então, as promessas condicionais feitas à igreja adventista, elas se aplicam ao movimento de reforma, que também é condicional, essas promessas. Ok? Nunca se esqueça disso. Temos aqui outro texto para ver quem preenche a condição para ser igreja de Deus. Está vendo? Boletim da Conferência Geral do dia 20 de 4 de 1901, 423. Deus tem um povo na terra. Percebe que ela não fala o nome da placa? Quem são eles? Ela pergunta. São os que se dispõem, quem é o povo de Deus hoje? São os que se dispõem a purificar suas almas pelo quê? Obediência à verdade como ela é em Jesus. Irmãos, não basta ter o título, Sérgio, não basta ter o nome. Então, o povo de Deus hoje não é Adventista Sétimo Dia, título, é quem realmente está obedecendo à verdade. É o que diz o texto aqui, ó. Quem é o povo de Deus? Ellen White diz, são os que se dispõem a purificar. Aí, quando você analisa e vai ver quem fez as reformas que o Espírito de Profecia pede, você vai saber quem obedece. Então, portanto, quem é que pode ser povo de Deus? Quem preenche as condições. Poderia ainda ler mais um texto, ó, da revista Hill and Herald. Diz assim, não somos salvos como seita, como organização. Nem a Igreja Adventista, nem o Movimento de Reforma. Não é salvo como organização. Nenhum nome, olha só, denominacional, tem qualquer virtude. Esse texto é forte. Então, nome não vale nada, meu irmão. Que nos coloque em condição favorável diante de Deus. Nome não vale nada se a profissão de fé não fazer jus. Lembre-se disso. João Batista falou isso para o povo judeu, Sérgio. Se vocês não produzir frutos dignos de arrependimento, o machado já está posto à raiz para cortar e lançar vocês fora. Então, meus queridos, gravem esse texto. Diante de Deus, nenhum nome denominacional, nem adventista, nem movimento de reforma, tem qualquer virtude se realmente eles não fazem por onde. Nome não é nada, não significa nada. Tá certo? Então, a questão é quem preenche as condições do povo de Deus. Aqui ainda Ellen White diz assim, ó, não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos povo de Deus, a menos que sejamos como? Inteiramente. E a Igreja Adventista não cumpre isso aqui. Pensais que Deus receberá, olha que texto interessante. Pensais que Deus receberá, honrará e reconhecerá um povo tão misturado com o mundo que só difere dos mundanos pelo nome?
Irmãos, se você andar na rua durante a semana, você vai distinguir um verdadeiro adventista de um mundano? Pelo procedimento, pelas ações, pelas atitudes, pelo comportamento. Se você for a um restaurante, sentar à mesa, você não vai ver. Talvez uma ou outra alma pingada fiel será vegetariano e no prato dele não vai ter carne. Mas os demais, você não distingue quem é realmente povo de Deus e quem não é. Percebeu? Então o nome não vale nada, irmãos. A questão do nome é inútil diante desse quadro. O Senhor não nos cerrou o céu. Ellen White falando para a própria igreja agora. Mas nosso próprio procedimento de quê? Constante apostasia nos separou de Deus. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Agora, Sérgio, como que essa igreja, que deixou de seguir a Cristo e estava retrocedendo ao Egito, como que ela vai chegar ao porto? Não, o Egito difícil. Não é o porto. É difícil. Percebeu como o vendaval e as tempestades naufragam. Exato. Com certeza esse barquinho. Percebeu como tem que entender os textos? Bom, Ellen White diz que a igreja vai chegar no porto. Mas qual? E Ellen White diz aqui que a igreja estava retrocedendo rumo ao Egito. E ela vai, o porto dela é o Egito, e não a Canaã celestial. Então, irmãos, é isso que você tem que saber. Lá ela estava falando das almas fiéis dentro da igreja adventista, que eles iriam adiante, eles iriam até o fim. O outro texto diz assim, ó, a estonteante apostasia, percebeu? Então, uma coisa era que a igreja havia dentro dela um grupo apostatado, caído, e dentro da igreja havia o grupo de defeituosos e fracos. Então, a igreja de Deus, ela continua hoje defeituosa e fraca. Agora, a apostatada e caída não pode ser. Então, uma coisa é estar apostatado e caído. Essa não vai chegar à Canaã celestial. Outra coisa é estar defeituosa e fraca. E o movimento de reforma, ele é defeituoso e fraco. Porém, apostatado não. Porque senão já tinha caído do favor e tinha que ter surgido um outro movimento. Olha aqui esse outro texto. Ó. A igreja e a SD está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Então, vocês percebem como você vai harmonizar. Um texto diz que ela vai chegar no porto. O outro texto diz que a presença de Deus não está nela. E que ela está na condição laodiceana, quer dizer, condição rejeitada. Então, irmãos, quando Ellen White diz lá naqueles textos, eu volto para vocês aqui, só para ficar claro agora. Quando ela diz assim, a igreja, está esse aqui, ó. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela está falando das almas sinceras e fiéis que representavam agora o verdadeiro povo de Deus ali dentro da igreja. Esse outro texto diz aqui, ó, sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel, ela está falando de quem? Do verdadeiro e leal povo de Deus, os fiéis. Ela não está falando da corporação. Ainda guia seu povo e continuará a guiar até o fim. A questão é, quem é o povo de Deus hoje? Como já lemos, só o nome basta? Vocês perceberam? Então, quando ela diz assim, devemos lembrar que a igreja é enfraquecida e defeituosa. Então, lembrem-se disso, desses dois adjetivos. A igreja de Deus é enfraquecida e defeituosa, nunca apostatada e caída. E a igreja adventista, eu acabei de ler para vocês alguns textos aqui, que a igreja estava como? Apostatada, estonteante apostasia. A presença de Deus não estava nela, ela estava na condição laodiceana. Percebeu? Então saiba diferenciar fraca e defeituosa de apostatada e caída. O povo de Deus é fraca e defeituosa. A verdadeira igreja de Deus, Sérgio. As almas fiéis. Agora, lá para trás ficou a igreja apostatada e caída, como já vimos. É isso aí. O irmão Jeová Cipriano faz um comentário a respeito do que o pastor apresentou, né? Que diz o Espírito de Profecia que a obediência aos mandamentos de Deus não é uma questão de conveniência, e sim de princípios, né? Exatamente. E a irmã Lendinda Chagas comenta que os apóstolos sempre foram a maioria em todo o período da história da igreja. E é uma realidade, né? Sempre foram. Infelizmente, né? Sempre foi a maioria os apostatados. Tem um comentário aqui, pastor Wagner, do Felipe Souza, não está dentro do contexto aqui, mas ele comentou, tendo em vista a pergunta supracitada, gostaria de uma explicação sobre o seguinte texto. Vi que a irmã Jones, que ora não tem direito a se desposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver divórcio legal na base do adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem quiser. Ele usou o texto lá de Adventista 304. E nós sabemos que muitos ali são conselhos, né? Algumas páginas, alguns capítulos, né? Ele diz, por favor, se puder, me dê uma explicação. Irmãos, a gente teria que mudar de assunto. Tem como explicar esse texto? Sim, irmãos, é fácil. Mas aí eu vou ter que deixar de falar o assunto de hoje.
porque nós estamos falando das objeções da igreja em si. Esse assunto será estudado numa live especial quase, sobre casamento, sobre matrimônio. Porque para te responder eu tenho que ler vários textos, aí eu acabaria estourando o tempo e não concluindo o estudo de hoje. Vamos programar para futuramente apresentar, irmão, né, vai pastor? Vai ter uma live especial sobre esse assunto. Aí o irmão pode trazer o seu texto. Entende? O irmão vai entender quando Ellen White escreveu isso aí, por que ela escreveu isso aí, para quem ela escreveu isso aí. Ela não escreveu para a igreja como norma, como regra, para toda a igreja. Ela escreveu para uma pessoa, há um motivo por que ela escreveu para essa pessoa, há um tempo específico que ela escreveu para essa pessoa. Então, existem todos esses fatores que envolvem a questão dela ter escrito isso aí. Mas se eu for tentar te responder, aí eu não consigo concluir esse estudo das objeções de hoje, que a gente prometeu. Mas vai ter um estudo especial sobre isso. Ele compreendeu, pastor, ele compreendeu, já disse aqui, ok, e não só ele, tem outras pessoas aqui que se manifestaram diante da pergunta dele e esclarecimento deste assunto. Isso. Vamos programar uma pauta para um outro tema. Digamos assim, e é um assunto tão delicado esse aí, que é uma pauta para uns 4 encontros também, né? Vai precisar de tempo para dar. Eu só quero deixar para o irmão ficar atento com uma pulga atrás da orelha. Lembra da regra do Espírito de Profecia. Mensagem Escolhida, volume 1, página 57. Nada no Espírito de Profecia deve ser ignorado. Porém, o tempo e o lugar, a ocasião, a situação, para quem escreveu, quando escreveu, deve ser considerado. Então, irmão, se lembre disso. A gente nunca pega um texto isolado para apontar e formar uma doutrina. Então, por que Ellen White escreveu isso? É o primeiro. Para quem ela escreveu isso aí? Segundo ponto. Quando ela escreveu isso aí? É o terceiro ponto. Entendeu, irmão? Então, só para o irmão ficar mais ou menos tranquilo, existem esses questionamentos aí. Tá bom? É isso aí. Irmãos, nós estamos com mais de 165 pontos de conexão aqui no YouTube neste momento e nós estamos com pouco like. O nosso alvo espiritual hoje é deixar 170 likes aqui para que outras pessoas possam ser indicadas pelo YouTube a acompanhar este estudo maravilhoso. Ok? Sérgio, aqui está a pergunta da irmã lá, ó. É a objeção número 6. Ellen White escreve as últimas, olha aí que tem um apóstrofo, tá vendo? As últimas mensagens à Igreja Adventista em 3 de março de 1915, antes de morrer, dizendo que tinha confiança na organização. É o que a irmã falou lá atrás. Então, vamos ver aqui. O texto citado, que usam como objeção, é esse aqui do Testemunho Seleto, volume 3, página 443. Olha o texto que dizem que é a última carta de Ellen White para a organização, para a liderança. Vamos acompanhar. Não espero viver muito tempo. Meu trabalho está quase terminado. Penso que não mais terei testemunhos para o nosso povo. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, precisam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas de Deus. Bom, essa aqui é uma suposta última mensagem de Ellen White, tá bem? Mas vamos ver se realmente esta mensagem é de Ellen White, tá certo? Levando em consideração que no dia 3 de fevereiro de 1915, ela levou um tombo, uma queda, e ficou no leito que apressou a sua morte. E ela praticamente não escreveu mais nada. Porém, a igreja diz que essa é a última mensagem dela. Algumas pessoas, né? Se ela levou um tombo em fevereiro e ficou no leito, não escreveu mais, como que ela escreveria então em março? Vamos então ver essa história de perto e esclarecer isso aqui. Tá bom? Resposta. A primeira mensagem supostamente escrita para a liderança da igreja adventista não foi realmente escrita para ela, essa aí, ó. E sim para os jovens da igreja, confirmando a mesma mensagem em mensagem aos jovens. Então vocês prestem atenção que essa mensagem aqui, que nós acabamos de ver aqui, do Testemunhos Seletos, página 443, ela vai aparecer no livro Mensagem aos Jovens, certo? Escrita muito antes de Ellen White levar um tombo, mais de 10 anos. Está aqui a mensagem, ó. Está pequeno porque eu quis colocar toda a mensagem aí. A mesma mensagem, Sérgio, que dizem que foi a última mensagem de Ellen White escrita para a liderança da igreja, que na verdade não foi escrita para a liderança da igreja, essa mensagem que nós acabamos de ler, e muito menos para homens de idade, foram para os jovens, aquela mensagem escrita, ó,
1893, muito antes de 14, né? Olha lá a mensagem, ó. Não espero viver muito, minha obra está quase terminada. Digam aos nossos jovens que eu quero que minhas palavras os animem naquela maneira de viver que será mais atrativa para os seres celestiais e que sua influência sobre os outros seja mais enobrecedora possível. Não penso que eu tenha mais testemunhos para nosso povo. Olha a mensagem aqui. Em 1893 ela falou isso. Nossos homens de mente sensata sabem o que é bom para a continuação e edificação da obra, mas com o amor de Deus no coração, eles, os homens, precisam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas divinas. Estou muito preocupada que nossos jovens tenham a leitura adequada. Ali porque tinha separado a frase e aí ela acabou vindo para baixo o hífen. Então as pessoas de mais idade também obterão. Dizei a nossos jovens, olha a mensagem para quem é direcionada? Para os jovens e não para a liderança. Que eles têm muitas vantagens espirituais. Então, meus irmãos, essa foi a suposta última mensagem de Ellen White, que não foi a última mensagem de Ellen White. Certo, Sérgio? Então, nós temos aqui também o texto do Life Sketch, né? Esboço da vida de Ellen White, página 196, onde também dizem que foi a última mensagem de Ellen White. O texto diz assim, ó, ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem obrado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Ellen White tinha confiança em quem? Na liderança de Cristo, irmãos, não de organização. Nada temos que recear o futuro. Olha o que ela diz, que a igreja adventista não precisava preocupar com o futuro. Está de vermelho ali, ó. A menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Então a igreja precisava preocupar com o futuro? Não. Se ela não se esquecesse de Deus. Mas se ela se esquecesse de Deus, ela tinha que preocupar com o futuro. E em 14, ela esqueceu de Deus. Aí ela tinha que preocupar com o futuro. Então Ellen White tinha confiança, era na liderança de Cristo e não na liderança da igreja. Tá bom, isso aí. Bem explicado. A irmã do canal da Bíblia faz um comentário aqui bem interessante. E é real, viu, irmã? Canal da Bíblia. Nem todo reformista obedece e nem todo adventista está em apostasia. Isso é uma grande realidade, porque a doutrina ela é sã e pura. Mas, infelizmente, muitos estão por conveniência aqui, mas não estão sendo fiéis ao princípio da doutrina. Verdade. Não é isso aí? Verdade. E da mesma maneira como existe lá muitas pessoas que estão sendo fiéis àquilo que conheceram, né? Sim. Então, está correto esse comentário. É a mesma coisa de dizer que todo católico não é fiel, dizer que não é assim, tem católico fiel. Dizer que todo protestante não é honesto, fiel, não é verdade. E tem pessoas honestas lá nas igrejas e nas corporações de diversos nomes, né? Então, essa é a verdade, irmã. Agora, vocês querem saber qual foi realmente a última mensagem de Ellen White? Vamos ver aqui, ó. A última mensagem de Ellen White, Sérgio. A verdadeira última mensagem dela para a igreja. Foi essa daqui, ó. Parece que... Ok, vamos ver aqui. Tinha dado uma pequena travada, né? Na verdade, irmãos, a última mensagem de Ellen White, ela... Vou abrir aqui porque não estava querendo obedecer. Diz assim... Deu um pequeno probleminha no computador, acho que deu uma travadinha. Não sei se vocês vão conseguir ler, né? Tá porque legível. O computador... Eles não vão conseguir acompanhar. De repente você deixa só no seu então, e lê aí na vou tela. tentar fechar aqui e abrir de novo, Sérgio. Enquanto você, no caso, pode nos apresentar algum comentário. Nós temos aqui também vários comentários. O canal da Bíblia apresenta: temos que analisar a cada texto porque são contextualizados dentro de uma determinada situação. Correto. Às vezes a gente quer empregar um texto que não tem nada a ver dentro do contexto, né? E o irmão Marcos Pessoa pergunta: é a organização adventista que foi e será execrada pelo Senhor ou a sua membresia? Será que a sua membresia será excomungada pelo Senhor por causa de erros e equívocos de sua liderança? Nós já comentamos aqui, irmão Carlos, que existem muitas pessoas fiéis e não é pelo erro da liderança que eles serão condenados. É pela a sua dificuldade de rejeição. Não é verdade? Exato. E muitos serão salvos
pelo privilégio que tiveram de conhecer esta mensagem, não tiveram outra oportunidade, mas serão encaixados, certo? No plano da misericórdia de Deus também. Serão salvos na grande Deus, multidão. Sérgio, ele julga cada um individualmente. Se existe alguns irmãos na igreja adventista que tem a luz, mas não estão praticando, mas né? não Estão pratica, rejeitando. Deus vai julgar pela luz, irmão Carlos, que ele precisa abandonar a corporação. Eu posso fazer essa pergunta assim: se o irmão estuda com um católico, que a igreja está caída, por mais que ele seja sincero, ele continua lá dentro, o que diz Apocalipse 18:4? Sai dela, povo meu. Então a questão, sinceridade é que mede a gente, é ao nível do conhecimento da luz que recebemos, irmão Carlos. Mas eu consegui, Sérgio, aqui então qual foi a última, verdadeiramente, as últimas mensagens de Ellen White para a igreja adventista antes dela morrer? Estão nos livros Testemunho Seleto, volume 3, nas páginas 443 a 442, no capítulo intitulado Ânimo no Senhor, na nota do rodapé, e no livro Testemunhos para Ministro, página 514, aparecem verdadeiramente as últimas mensagens de Ellen White, lida na Assembleia da Associação Geral, escrita em 19 de maio de 1913, e lida pelo presidente Arthur G. Daniels na manhã de terça-feira, do dia 27 de 5 de 1913. Então, são essas aqui as mensagens. Ó. Devemos manter-nos como uma rocha aos princípios da palavra de Deus. Essa foi a última mensagem de Ellen White, a liderança. Lembrando-nos de que Deus está conosco para conceder-nos a sua força, para enfrentarmos cada nova experiência. Devemos manter o quê? Sacratíssima a fé, que tem sido comprovada pela instrução e aprovação do Espírito de Deus, desde o nosso surgimento até o presente. Então, a última mensagem de Ellen White foi que a liderança mantém seus princípios como uma rocha. Sábado é princípio, meu irmão. Matar é princípio, meu irmão. Não matar é princípio. E Ellen White apelou para a igreja: mantenha-se firme nos princípios. Quebrar a lei de Deus é princípio, meu irmão. Manter a fé sacratíssima é princípio. Desde o surgimento até o presente é princípio. E a igreja não fez isso em 14. Essa foi a última mensagem dela. E continuando, na última mensagem dela para a igreja foi essa aqui, ó. Testemunho para Ministro 514. Necessitam-se agora homens de compreensão clara. Deus está apelando para os que desejam deixar-se guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. Olha a última mensagem de Ellen White para a igreja. Vejo uma crise diante de nós, e o Senhor roga aos seus obreiros que se ponham apostos. Cada alma deve agora colocar-se numa posição de consagração a Deus mais sincera e profunda do que nos anos passados. Aí ela finaliza assim, Sérgio: fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim. À noite, olha a visão que Deus deu aí, ó. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento em ação em vários lugares. Nosso povo movia-se ao apelo em linha e respondia ao apelo de Deus. Essa foi a última mensagem de Ellen White à igreja adventista. Qual é? De que iria existir um movimento de reforma e que Deus apelaria ao povo. Essas foram as últimas mensagens. E muito clara, né? Muito clara. Muito clara mesmo, né? Bem entendido aí. É isso aí. Então, chegamos aí praticamente ao fim. Nós temos aqui algumas perguntas ainda, pastor Wagner. Queremos saudar também a presença do nosso querido pastor Daniel Rocha, que nos acompanha e deixou um comentário interessante. Daniel. Boa noite, irmãos. Temos duas igrejas adventistas, os 98% que caíram, né, e os 2% que não caíram. É isso mesmo. É o que nós estamos estudando e concluindo, pastor Daniel Rocha. Saudações. Nós temos também aqui comentário do irmão Júlio Silvan. Estou gostando muito desta programação. Obrigado, irmão Júlio Silvan. Deixa o seu like aí. Esteja inscrito nesse canal e ajude a compartilhar também, para que outras pessoas possam ser alcançadas. E a pergunta do irmão Marcos Pessoa: se os 2% não caíram, como explicar a grande multidão de salvos de Apocalipse? A grande multidão de salvos não está relacionada aos 2%. Não está relacionada, irmão. Sim, não tem nada a ver. Alguns que estão inclusos dentro dos 98% e de outras denominações. Sim, exatamente, irmão Carlos. A grande multidão, ela começa de Adão e continua hoje sendo salvo as pessoas dentro da grande multidão que não conheceram a tríplice mensagem angélica. E os 2% foram expulsos porque não quiseram pegar em arma de fogo, porque não quiseram ir para a guerra, porque queriam santificar o sábado em tempo de crise, e esses 2% vão fazer parte dos 144 mil. Tá certo, irmão? E o canal da Bíblia comenta aqui, ó: temos que prestar atenção na mensagem à Laodiceia. Existe ali uma repreensão ali para a liderança, que por não ouvir os conselhos da testemunha verdadeira seria vomitada. Ao anjo seria os líderes
Sim, a liderança, ao anjo é liderança, ministério. Então, realmente, a irmã falou certo. Se não obedecer essa mensagem, qual seria a consequência? Vomitada. E foi vomitada, né, irmã? No período da guerra foi vomitada, definitivamente. É isso aí. Temos aqui também a pergunta... Eu teria aqui, Sérgio, outras objeções, mas eu não quero ir para não estender o tempo. O tempo está bastante avançado, né? Eu acredito que não há necessidade, por exemplo, da objeção de que não pode chamar a Igreja Adventista de Babilônia, apesar de que o Espírito de Profecia chama de um título pior, né? É prostituta, está lá no Eventos Finais. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, essa objeção ela é simples também de responder. Foi um homem chamado Stanton, ele, na época, ele chamou a Igreja Adventista de Babilônia porque ele não concordava que a Igreja Adventista se reorganizasse. E porque na época todas as igrejas que se reorganizassem eram conhecidas como Babilônia. E eu vou só mostrar na tela, depois vocês podem congelar a imagem aí e lerem. O texto está aqui, Mensagem Escolhida, volume 2, página 63, onde Ellen White adverte um homem que estava chamando a Igreja Adventista de Babilônia, e ela diz que não pode chamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia, porque aí ela vai explicando, a igreja guardava os mandamentos da lei de Deus na época, e esse irmão que estava chamando a igreja de Babilônia, ele dizia que era errado devolver o dízimo, que Deus não precisava de dinheiro, ele dizia que não havia santuário, ele dizia que não podia se reorganizar, então ele estava pregando heresias contra a igreja adventista, entenderam? Aí Ellen White levantou e condenou a atitude desse homem, desse irmão, que chamava a igreja adventista de Babilônia, porque na época ela não era, porque ela não tinha transgredido a lei de Deus, né? Então, os textos estão aí, tá bom? Depois vocês congelam a imagem e podem ler detalhe por detalhe para vocês entenderem os pontos reais dessa objeção, tá? Estou passando aqui só para vocês verem e depois congelar e ler direitinho. Aí vem aqui aquelas condições, qual é a igreja de Deus real hoje na Terra, aqui ergue a lei dele, né? Está aqui também o texto do testemunho para ministros, são muitas coisas, está aqui novamente, aí eu não vou ler porque senão a gente ia ficar muitas referências, né, pastor? Muita referência. Muito esclarecedor, tá, onde vai concluir toda a linha de raciocínio, né? Então está aí a resposta para essa objeção, tá vendo, Sérgio? Só estou aí porque depois os irmãos congelam e lê direitinho o texto aí. Verdade. Tá certo? E Ellen White proibiu, é outro argumento aí que muitos usam, que eu quero terminar esse estudo das objeções hoje, para a próxima semana entrar em outra série de assuntos. Ellen White diz aí que proibiu entrar na nova organização. É semelhante ao texto anterior. A regrinha é essa aqui que eu falei para vocês, do Mensagem Escolhida, volume 1, 57. Você tem que avaliar o tempo que ela escreveu, para quem ela escreveu e por que ela escreveu. E esse irmão aqui, ele queria fundar uma nova organização, quebrando os princípios da lei de Deus, e Ellen White diz assim, não podemos desviar agora do fundamento estabelecido por Deus, não podemos agora entrar em uma nova organização, pois isso seria apostasia da verdade. Aí ela vem explicando também o motivo que ela escreveu isso aqui, contra Dr. Kellogg, que havia escrito o livro Life in Temple, né? E ele havia crido no panteísmo, coisas que a Bíblia não apoia, e ele queria fundar uma nova organização, o Dr. Kellogg, e Ellen White, claro, foi contra e com razão. Na época ela tinha completa razão. Isso aqui, depois vocês congelam a imagem e lê aí para vocês entenderem melhor. Mas assim chegamos ao fim, Sérgio, dessa parte aqui de hoje. De todas as dúvidas, né? Vamos esclarecer apenas alguns comentários aqui, pastor Wagner. Sim. O irmão Carlos Pessoas fez aqui, a igreja adventista tem muitos erros, enganos, problemas doutrinários, frieza espiritual, mornidão, laodiceiana e outros equívocos, até porque somos humanos. Mas quem não os tem, atirem a primeira pedra. Como humanos nós temos, né? Como nossas fraquezas, nossas deficiências, nossas dificuldades. Agora o irmão disse tudo, como humano. Agora nós precisamos fazer o quê? Como humano se ater à verdade e defender a verdade e se posicionar do lado dela. Como humanos também, né? Como humano. Esse mesmo argumento que eu já disse aqui algumas vezes, a Igreja Católica pode usar. A Igreja Católica tem fraquezas, tem dificuldades, como humanos, e a Igreja Católica pode citar. Quem não tiver erro, atira a primeira pedra. A igreja protestante pode usar o mesmo argumento. Então, irmãos, esse argumento não há consistência na Bíblia para dizer que isso é prova para que ela seja igreja de Deus. O que o Sérgio acabou de dizer é que a doutrina tem que ser pura e imaculada, sem erro.
Uma coisa é o ensinamento, a doutrina ser pura e imaculada. Outra coisa é ter erro na minha vida, que é completamente normal, passível de ter erro na vida da gente. Mas a doutrina não pode ter erro. Entendeu, irmão Carlos? Então o argumento de que quem não tem erro atira a primeira pedra, aí generalizaria de forma completa, todas as igrejas podem usar esse argumento. E isso não dá consistência para que elas sejam igreja de Deus. A questão é, a doutrina que ela ensina é pura? É verdadeira? Então mostra. Se não é, aí está fora do contexto ministerial. Com certeza. E o Felipe Souza diz, existe uma necessidade expressa de se ligar a uma instituição tendo compreendido toda a verdade? Bom, existe, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus encaminha as almas sinceras para a igreja. Ele encaminhou Paulo para a igreja. Senão Paulo podia fundar a igreja para ele, né? E Deus tem uma igreja, acabamos de ler o texto, uma igreja na terra, fiel, que está regando na sua lei. Então nós precisamos sim, porque senão a Bíblia ia ficar como aquele texto. Quem crê e for batizado. Aí o irmão prega para alguém, a pessoa crê, aí você fala para a pessoa, não, fique em sua casa, não vá para a igreja de Deus não. Como que ia cumprir o texto? Sai dela, povo meu. Quem ia dar essa mensagem para o mundo? Bom, percebe? Então é preciso se unir-se à igreja verdadeira de Deus. Agora vamos estudar e descobrir quem é ela. Mas é necessário crer, batizar-se e defender a verdade de Deus. Jesus diz, tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, convém a mim agregá-las. Então, tem o aprisco de Jesus verdadeiro na terra. Tá certo? É isso aí, é isso aí. Ele comenta mais aqui, você já explicou tudo direitinho, pastor. Ele diz aqui, a compreensão e vivência da verdade por si só não seria suficiente para salvar? Muitos serão salvos porque não tiveram oportunidade de congregar, foram fiéis lá conhecendo o princípio, justamente, não tiveram oportunidade. O ladrão da cruz está pendurado na cruz e não poder sair de lá para batizar, né? Com certeza. E assim como ele, muitos, né? Outra coisa é Paulo se convertendo, o eunuco se convertendo e sendo batizado. Verdade, né? Verdade. Bem esclarecido. Agora, Sérgio, chegamos ao fim, mas antes de finalizar, eu quero convidar os irmãos, todos que estão nos ouvindo hoje, para sábado à tarde, às 4 horas, sábado agora, uma live especial envolvendo